Irmãos, graça e paz seja convosco. Terça-feira a lição nos traz o título Os Dois Discípulos de João. João, irmãos, tinha vários discípulos, mas esses dois aqui eles se destacam. O primeiro, que é colocado no verso 40 do capítulo 1, chamado André. E o outro discípulo, quem seria ele? Bem, de acordo com Mário Veloso, em seu livro Comentário do Evangelho de João, esse aqui, ele dá algumas possibilidades. Ele chega a dizer assim, um deles era André, está lá em João 1, verso 40. O nome do outro não é mencionado. Os evangelhos, eles registram os nomes dos primeiros discípulos. Fala-se de primeiro, como Simão e André, em Mateus 4,18 e Marcos 1,16. Tiago e João, relatado em Marcos 1,19 e Mateus 4,21. Pelo fato de Simão haver sido convidado por seu irmão André para seguir a Jesus, João 1, verso 40, o segundo discípulo de João Batista, cujo nome não é mencionado, deve haver sido um dos dois filhos de Zebedeu, ou Tiago ou João. O mais provável é que seja João. Quando eu vou para o livro chamado O Desejado de Todas as Nações, e na página 138, aqui é dito assim: O Desejado de Todas as Nações, na página 138. Eu prefiro dizer para você o capítulo, né? Capítulo 14, com o título Achamos o Messias. Essa edição aqui, bem antiguinha. Aqui diz assim, ó. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão. O outro era João, o evangelista. Foram eles os primeiros discípulos de Jesus. Pronto. Dentro dos estudiosos, todos levam em consideração que seja João, já que João, em seu evangelho, deixa muito anônimo a sua identidade. Isso acontece no capítulo 20, capítulo 21. Mas aqui nós temos uma ênfase maior. E o próprio Mário Veloso e tantos outros estudiosos, o próprio Comentário Bíblico Adventista também menciona sobre o próprio João Evangelista. Então, assim, para a gente poder entender, o testemunho de João Batista deve ter sido muito grande, muito forte, a ponto de eles acreditarem, e quando Jesus aparece e ele faz a proclamação de Jesus, eles imediatamente o deixam e vão embora. Agora, fique imaginando comigo aquela cena. Se o próprio João Batista, que era considerado de mestre, né, no capítulo 3, verso 26, e é nesse capítulo 3, verso 26 em diante, que João Batista fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Então, se ele era um mestre, era um rabi, ele era considerado como alguém que ensinava muito bem as escrituras. João Batista, irmãos, ele tinha uma intimidade com a palavra muito grande. E quando ele usa a expressão eis o Cordeiro de Deus, como ele sabia que o sentido do Cordeiro de Deus? Logo, ele com certeza tinha um desdobramento do que acontecia com os cordeiros do Antigo Testamento, ou o sacrifício que era realizado. Então, quando ele aplica para Cristo o cordeiro como pessoa, ele não faz menção ao cordeiro particular, ou seja, o cordeiro que é o meu pecado, simboliza a transferência do meu pecado quando ele é imolado, quando ele é morto. Então, aquele cordeiro que era prefigurado no Antigo Testamento foi cumprido na pessoa de Cristo quando ele chega aqui a essa terra e o próprio João proclama: esse é o Cordeiro de Deus. É interessante, irmãos, que Ellen White dá um detalhe muito bom sobre isso no capítulo 11 do livro O Desejado de Todas as Nações. Ela chega a dizer assim: João tinha presenciado muitos rostos tristes e angustiados pelo pecado. Por várias vezes as pessoas iam até ele e ele conhecia, até pela sua aparência, como estava o seu coração. Mas agora, diante de Jesus, que se depara com ele, a cena é totalmente diferente. Eu estou procurando aqui o livro para poder ler para vocês. E eu acho extremamente interessante. O capítulo 11 do livro O Desejado de Todas as Nações, aqui chega a dizer assim, ó. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter e nunca divisara um homem algum. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que se haviam congregado em torno dele, de João, no Jordão, ouvira João negras histórias de crime e encontrara almas curvadas do fardo de miríades de pecados. Nunca, entretanto, estivera em contato com um ser humano de quem manasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar um inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento se submetesse a um rito que era confissão de culpa para ser lavada? Ou seja,
Jesus não tinha necessidade de ser batizado. Ele não era para ser batizado até então, nesse contexto do propósito do batismo. O batismo, ele era um propósito para arrependimento de pecados, ou para remissão de pecados. E qual foi o pecado que Jesus cometeu? Quando ele chega para Jesus e fala assim, importa que eu seja batizado por você, e tu vens a mim? Aí ele fala assim, é necessário que se cumpra toda a Escritura. E ele foi batizado então. João, nesse texto que eu li para vocês, tinha visto várias pessoas, irmãos, com semblantes diferentes, mas em Cristo viu algo totalmente oposto. Serenidade, nobreza, integridade, um bom caráter e uma aparência extremamente agradável. Jesus foi batizado por João. E aqui, nessa lição de hoje, quando ela dita os dois discípulos, eles imediatamente, quando ouviram de João Batista aquele testemunho, eles o abandonaram, perdão, não vou dizer o abandonaram, né, para dizer que o largaram assim, mas eles deixaram de segui-lo e foram até Jesus. E o pouco que ele esteve com Cristo, irmãos, foi tão agradável, mas foi tão agradável que ele perguntou assim, onde o Senhor mora? Jesus foi até então e levou onde ele morava. E olha o que é que diz o livro chamado O Maior Discurso de Cristo, na página 131. Os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa rápida com ele pelo caminho, mas perguntaram onde mora e ficaram com ele naquele dia. Tiveram muito mais prazer em estar com eles passando a maior parte do tempo. Ah, irmãos, isso é a mesma aplicação que é dada para Marta também. Maria escolhe estar aos pés de Jesus. Marta quer estar com os seus afazeres. Ela escolheu a melhor parte, disse Jesus para Marta, e dela não lhe será tirada. Passe tempo com Jesus. Gaste tempo em sua presença. Ellen White fala no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 50, a seguinte frase: far-nos-ia muito bem se meditássemos diariamente 1 hora sobre a vida de Cristo, e especialmente os seus momentos finais, a fim de que assim possamos refletir sobre a obra salvadora que ele veio realizar em nossa vida. Deus, portanto, nos abençoe. Sejamos discípulos propagadores do Evangelho, e que muitos, quando nos verem, possam ter o prazer de, em mim e em você, ver Jesus em nossa face. Deus, portanto, o abençoe e o conceda um dia de paz em sua presença. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos. Ajude-nos a sermos anunciadores da Tua palavra e, assim, propagadores do rico Evangelho de salvação que Cristo veio nos conceder. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados, permanece conosco, Senhor, e nos livra do poder do mal neste dia. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.